Pronto. Beleza, e aí galera, estamos aí na sexta-feira chuvosa de hoje para trabalharmos uma filosofia muito interessante e muito recorrente nos vestibulares, né? A filosofia medieval, ou seja, nós vamos ver hoje o processo basicamente a mistura de religião cristã católica com, né, as filosofias gregas, perfeito? Então, toca a vinheta aí, Gustavo. Me avisa quando der, tá? Sim. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade à nossa aula de história medieval, não filosofia medieval. Nós vamos trabalhar então o processo de cristianização da filosofia grega. Cristianização da filosofia grega, tá? Então, temos aí então a teosofia, né? Mistura de teologia com a filosofia, ou seja, de doutrina religiosa com doutrina racional filosófica, ou filosofia cristã. Então a filosofia medieval ela é basicamente conhecida como teosofia, né? Teo é Deus, sofia é conhecimento, e a filosofia cristã. Então é basicamente, gente, uma mistura de religião cristã, de Bíblia, com Aristóteles e Platão. Nós temos então aqui uma mescla, uma mistura de religião cristã, católica, apostólica romana, né, basicamente com as filosofias gregas, né, dos nossos filósofos socráticos. E antes de nós começarmos essa filosofia medieval, nós temos que recordar aí o que nós trabalhamos nas últimas aulas de história, né, que foi a Baixa e a Alta Idade Média. Na verdade, a ordem cronológica é a Alta e depois a Baixa Idade Média. Bom, o contexto histórico é a Idade Média. Então, a Idade Média, basicamente, ela se inicia ao fim do Império Romano, com a decadência do Império Romano e com o processo de invasões bárbaras. E aí aquela coisa que a gente sempre diz nas aulas de história, né? Eu tenho Império Romano em decadência, eu tenho povos bárbaros de uma cultura distinta que invadem esse Império Romano em decadência. E desta mistura de invasões bárbaras, de cultura bárbara com cultura romana, nasce o que nós chamamos de Idade Média. Aí a gente tem que botar aqui os pingos nos is. Qual é o acimentador ideológico dessa fusão? Se eu estou dizendo para vocês que a Idade Média é uma fusão de cultura bárbara com cultura romana em decadência, qual é o elemento acimentador, né, que vai dar a cola para essa fusão? Aqui nós temos o elemento ideológico católico apostólico romano. A Igreja Católica, que aí durante toda a Idade Média foi a instituição mais poderosa da Europa Ocidental, perfeito? Sendo a instituição mais poderosa, ela precisava justificar o seu dogma, a igreja precisa justificar a sua teoria teológica, a sua teoria religiosa, tendo uma base forte. Esta base é a racionalidade grega. Então a filosofia é basicamente isso, a filosofia medieval. Ela é uma fusão de teoria cristã, católica, com elementos racionais dos filósofos gregos, perfeito? E é por isso que nós vamos chamar de cristianização da filosofia grega, cristianização de Aristóteles e cristianização de Platão, perfeito? Uma das principais características dessa Idade Média é a instabilidade. Nós sabemos então que é um grande processo de ruralização da sociedade, as pessoas estão migrando das grandes cidades romanas para o campo em busca de proteção. Esse processo de ruralização nos leva a uma fragmentação do poder político, uma pulverização do poder político, que esta é a maior característica do feudalismo europeu, perfeito? Bom, fragmentação do poder político, né, disposta entre chefes militares locais, né, que fazem conflitos constantes entre si, onde há períodos de escassez, períodos de fome, períodos de grandes doenças. Né? Então, a Idade Média como um todo é um período de muita instabilidade.
Logo, a sustentação ideológica desta medievalidade, né, o domínio católico, ele tem que ser feito, ele deve ser feito por uma via racional, que consiga sustentar este dogma. Não basta chegar o padre para nós e dizer, ó, tem que fazer isso porque Deus quer, né? Eu preciso ter uma justificativa teórica, racional, que dá base para essa doutrina católica, né, impor as suas vontades, impor os seus desejos. Aqui nós temos que nos lembrar de um imperador romano, que é um dos últimos imperadores romanos, lá no século IV, quando o Império Romano já se encontrava numa crise acelerada, numa crise, né, muito aprofundada. Esse imperador é o Teodósio. E ele assinou um édito, né, um documento oficial que se tornou lei, o Édito de Milão, que é uma dos acontecimentos mais importantes da história medieval. Então nós temos aqui, no final do Império Romano, o imperador Teodósio, através do seu Édito de Milão, tornando a Igreja Católica Apostólica Romana a igreja oficial do Império Romano. Perfeito? Lembrando vocês que o nosso anterior imperador, né, aquele que antecedeu o Teodósio, Constantino, lá em 313, ele vai libertar o culto ao cristianismo, ou seja, ele vai tornar livre, né, a expressão religiosa cristã, sendo que o próprio Constantino era um imperador de muita fé, né, de muito cristão, diga-se de passagem, mas não torna a igreja cristã oficial do Império Romano. Essa é uma função do imperador Teodósio, que em 380 depois de Cristo vai então fazer o Édito de Milão e vai tornar o cristianismo a igreja oficial. Aqui nós vamos ter a formação do império, né, ou da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? O cristianismo então torna-se oficial. E a Igreja Católica, ela é dona da esfera do poder político, do poder econômico e principalmente do poder do saber, do poder do conhecimento, do poder do pensamento, do comportamento, da cultura ocidental medieval. Perfeito? Vamos imaginar que essa Igreja Católica Apostólica Romana, ela é detentora do poder do céu, né, do poder divino, é ela que diz as regras do divino, e ela também é detentora dos poderes terrenos, poderes políticos e econômicos na terra. Se nós levarmos em conta que a Igreja Católica, ela é detentora de 1/3 das terras europeias, isso demonstra que ela é poderosíssima, né? Então, essa igreja toda poderosa, a instituição mais influente da Europa medieval, ela precisa ter um dogma, ela precisa ter uma teoria religiosa com fundamentação, com força, porque senão eles perdem o poder temporal e atemporal que têm. É por esse motivo que alguns filósofos católicos vão buscar essa sustentação cristã, essa sustentação teológica na filosofia greco-romana. Mais greco do que romana. Perfeito? Por quê? Porque o desenvolvimento racional de Platão, o desenvolvimento racional de Aristóteles, chegou num ponto tão alto, que essa racionalidade ela poderia sustentar a doutrina católica. E aí então, esses primeiros teóricos, né, da filosofia medieval, da filosofia cristã, vão misturar catolicismo, Bíblia, com Aristóteles. Bíblia, cristianismo, com Platão. Perfeito? Então, poder político e religioso, poder do céu e da terra, determina o pensamento e o comportamento. Então, ela é muito forte, ela precisa ter uma teoria também forte, e o monopólio do saber, ou seja, é ela que domina o conhecimento. E aí eu pergunto para vocês uma questão bem simples, gente. Aonde que está o conhecimento greco-romano na Europa medieval? Aonde que está armazenado os manuscritos de Aristóteles, os manuscritos de Platão? Quem na Europa medieval é detentor desses saberes gregos e desses filósofos gregos? A Igreja Católica. A Igreja Católica, através de um clero, um clero regular, aqueles monges copistas, que ficam isolados nos monastérios, estudando e rezando, estudando e rezando.
É óbvio que a Igreja Católica não disponibilizava esse conhecimento grego para todo mundo, mas ela guardava para si. Então, nós temos dentro da Europa diversos monastérios, que dentro desses monastérios estão os conhecimentos, estão as teorias gregas. Então elas estão presentes na Europa, graças a esses monges copistas, graças a esse clero regular que fica preso nos monastérios e guarda o saber grego. Perfeito? Para fazer a mistura, né? Para fazer a receita da filosofia medieval, que é misturar cristianismo com filosofia grega, ali eu tenho a peça-chave. Eu tenho dentro do monastério a própria religião, a própria instituição católica e o conhecimento grego. Então, esse processo ele é facilitado pela disposição, pela forma como a Igreja Católica domina a Europa durante esse período. Tá? Sendo o grupo dos letrados, ou seja, os únicos que na Idade Média sabiam ler e escrever eram os religiosos, eram os padres. Nós temos aí índices de 90%, 95% da população não sabia ler e escrever. Agora, os sacerdotes da igreja sabiam ler e escrever, principalmente o latim. E aí, então, eles são detentores de um saber, eles são guardiões de um saber. Esse também é uma forma de exercício de poder, é uma forma de submissão à sociedade. Se eu sei ler e escrever e ninguém na minha comunidade sabe ler e escrever, eu tenho um poder acima dos demais. Eu uso este poder da escrita, das letras, para submeter os indivíduos, para dominar os indivíduos, né, dizendo qual é o comportamento correto e qual é o pensamento correto. Tudo determinado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, pessoal, nós vamos dar uma olhada aí nas características gerais, ou nas características principais desta religião, desta filosofia religiosa, né? Dessa teosofia, né? Ou dessa filosofia cristã. Tá? Bom, inspiração nos clássicos, né? Inspiração na teoria dos filósofos clássicos, isso já ficou bem claro. No segundo tópico, vocês estão vendo aí, gente, eu botei em negrito porque é muito importante. Essa é a maior questão da filosofia medieval. Esse é o maior questionamento, essa é a maior dúvida da filosofia medieval. Qual a relação entre a fé da religião e a razão? E aqui, gente, nós temos então qual é o lugar da fé e qual é o lugar da razão. Né? Qual é a função de cada uma delas e como é que elas se relacionam entre si. Esse é o ponto principal, esse é o cerne, esse é a coluna vertebral da filosofia medieval. Né? Estabelecer então a relação entre fé e razão. Tá? Utilização de conceitos da filosofia grega ao cristianismo, ou seja, a cristianização da filosofia grega, busca de uma verdade divina, enquanto os filósofos gregos, né? E aí nós temos aqueles três principais filósofos gregos, os socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles vão na busca de uma verdade do conhecimento, de uma verdade científica, de uma verdade racional. Né? Aqui nós temos na Grécia a busca de uma verdade estritamente racionalista. A busca da compreensão humana, a busca da compreensão das coisas externas e das coisas internas. Tá? Bom, a Igreja Católica e a filosofia medieval vão buscar a mesma coisa. Só que não a verdade exclusivamente racional, mas a verdade divina. A religião oficial, ou a verdade sobre Deus, né, e as coisas que ele produz. Tá? Nesse momento, os grandes pontos de reflexão para os estudos eram a existência de Deus, tanto que nós temos um grande filósofo medieval chamado Santo Tomás de Aquino, que ele vai falar sobre as 5 vias que comprovam a existência de Deus. Né? Essa, inclusive, é uma das coisas que mais caem nos vestibulares, quando o assunto é Santo Tomás de Aquino, meu povo. As 5 vias, né, explicativas, as 5 vias que comprovam a existência de Deus. Tá? O segundo item aqui a gente já viu, né, a relação entre fé e razão, qual é o papel de cada uma delas e como elas se relacionam, a alma e a sua imortalidade, né, vai para o céu ou vai para o inferno. E nós temos aí um escritor renascentista chamado Dante Alighieri, que ele vai descrever o inferno, o limbo, né, esse processo aí de julgamento final.
A salvação, qual é o caminho da salvação? Será que é pelas obras terrenas? Será que eu rezo todo dia antes de dormir? Ou será porque Deus predestinou a salvação para uns e a não salvação para outros? Então, essa questão da salvação, como alcançar a salvação é muito importante. Principalmente na segunda fase da Idade Média, que nós chamamos de Baixa Idade Média. Por quê? Porque os papas da época vão convocar os cristãos católicos a lutarem em Jerusalém e conquistar a cidade de Jerusalém das mãos dos árabes, né, dos sarracenos. Bom, o que eles justificavam? Quem for lutar lá em Jerusalém vai ser salvo pela igreja. Tá? Então toda essa questão, como que eu atinjo a salvação? Como é que eu conquisto a salvação? Tá? Com algumas divergências entre Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. O pecado, o que é o pecado? O mal, né? Qual é a origem da maldade? E aqui nós temos uma prerrogativa do Santo Agostinho muito importante. Ele vai dizer que o mal não existe, né? O que existe é a ausência de bem, ou seja, a ausência de Deus, tá? Levando em consideração muito a lógica do Sócrates, né? De que não há o bem e o mal, não há um maniqueísmo, não há uma luta de dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal, como acreditavam, por exemplo, a religião persa, né? A religião do Zoroastro, ou Zoroastrismo. Essa religião, então, acredita que há um Deus do bem, né? O Arimã, e um Deus do mal, o Hormuz. Então, há muitas religiões maniqueístas, né, escatológicas nesse período. E a Igreja Católica precisa combater essas vertentes religiosas para poder manter o seu monopólio. A Igreja Católica ela precisa combater as vertentes religiosas menores para se tornar dominante na Europa. Agora, como é que eu vou combater essas religiões menores? Como é que eu vou combater as ideias das religiões menores? Eu preciso, né, instituir uma teoria religiosa fundamentada na razão. Tá? E aí eu já adianto para vocês, essa relação é que a razão ajuda a fé e a fé ajuda a razão. Tá? Crer para ter fé e fé para crer. Perfeito? Para terminarmos então a questão do livre-arbítrio, o Santo Tomás de Aquino vê o livre-arbítrio de uma forma, o Santo Agostinho vê o livre-arbítrio de outra forma, né? Há uma discussão bem interessante aí, nós vamos entrar no próximo material. E dentre outras questões, aqui já citadas por esse humilde professor que vos fala. Agora nós vamos para o material resumido, certo? Vamos para o material resumido. Só para vocês conseguirem interpretar esse material aí, vocês vão ver que ele está cheio de cores, né? Bom, o que está com Santo Agostinho de Hipona está então com Santo Tomás de Aquino. Então, as informações, elas vão respeitar aí uma nomenclatura pelas cores, perfeito? Então, vamos pensar o seguinte, em que período atuou Santo Agostinho? Alta Idade Média, amarelo, né? Em que período atuou Santo Tomás de Aquino? Baixa Idade Média, final da Idade Média, também está amarelo. Então, a relação das informações idênticas dos dois filósofos, a gente pode encontrar aqui e destacar através das cores. Perfeito? Então, o Santo Agostinho, né, de Hipona, ele era africano, né, mas não um africano da África subsaariana, daquela África mais clássica, abaixo do Saara, que a gente chama de África Negra. Ele era da África do extremo norte, da Nigéria, né, desculpa, da Nigéria não, da Argélia, tá? Do extremo norte, ali do Berbere, né, daquela região norte da África. Ali ele nasceu e ele foi bispo da cidade de Hipona. Por isso que ele é conhecido como Agostinho de Hipona. E que data ele nasceu? 354 depois de Cristo. Em que data Teodósio fez o Étude de Milão, que nós vimos no início dessa aula, onde ele torna o cristianismo oficial de Roma, né, a religião oficial de Roma, por 380 depois de Cristo. Então, o Santo Agostinho, ele viu o Édito de Milão, ele acompanhou em vida o Édito de Milão. Perfeito? Então, ele nasce num período que nós chamamos de final do Império Romano. Mas a Igreja Católica, a partir, né, de 380, ela já é uma igreja oficializada. Tá? Então, o Santo Tomás de Aquino mais antigo, do início da Idade Média, e o Santo Tomás de Aquino, do final da Idade Média, nasceu ali entre 1225, algumas bibliografias dizem que é 1227.
Não vamos entrar nessa discussão, porque para nós não serve. O que nos serve é pensar que ele vai nascer no meio das cruzadas, que ele vai nascer, né, o São Tomás de Aquino, ele vai nascer na Baixa Idade Média, ele vai nascer com o renascimento cultural, com o renascimento das cidades, com o renascimento do comércio, no período final, tá? Bom, o Santo Agostinho tem como base filosófica grega Platão. Já o São Tomás de Aquino tem como base filosófica Aristóteles. Perfeito? E qual que é a diferença de Platão e Aristóteles? Vamos lembrar aqui. Gustavo, tu consegue projetar aqui para mim aqui? Vamos lembrar um pouco. Qual que é a diferença entre Platão e Aristóteles, né? Então nós temos através de Platão, essa canetão está funcionando? Nós temos aqui através de Platão a famosa teoria das ideias, que nós já tivemos em aula. Teoria das ideias do Platão vai dizer que existem dois mundos. Um mundo ideal, ou seja, um mundo da razão, um mundo perfeito, e um mundo imperfeito, né? Que é o mundo real, né? Que é o mundo real, o mundo das sensações, perfeito? Razão, o mundo ideal, né? O mundo da razão, e o mundo real, o mundo sensitivo, perfeito? Eles são separados, um não influencia no outro, perfeito? E da onde que vem a verdade absoluta para Platão? A verdade absoluta, ela é proveniente do mundo da razão. Já o aluno do Platão, Aristóteles, vai dizer, está errado. Ô, professor, está errado. Para mim, eu discordo de ti, vai dizer o Aristóteles para o Platão. Na verdade, não vem da razão e do mundo ideal, do mundo perfeito. A verdade vem do mundo sensitivo, a verdade absoluta vem do mundo real, do mundo das sensações. Então, essa é a discordância, tá? Se nós, por exemplo, pegarmos o Santo Agostinho, que é esse cara do início da Idade Média, da Alta Idade Média, ele vai escrever uma obra onde ele descreve a cidade de Deus e a cidade dos homens. Agora, vamos relacionar Platão com a cidade de Deus, com a cidade dos homens. O que seria a cidade de Deus para Santo Agostinho? Seria o mundo ideal na racionalidade platônica. E o que seria a cidade dos homens para Santo Agostinho e Platão? Seria em Platão o mundo real, o mundo, né, sensitivo, perfeito? E eles são desligados um dos outros. Aqui nós temos uma teoria muito importante, está em cinza aí, onde eu destaquei com cores, está em cinza. Ele vai falar de uma predestinação relativa. O que quer dizer com predestinação relativa? Platão dizia que esses dois mundos estão separados. Um não influencia no outro. Não influencia no outro. Perfeito? Da mesma forma, eu vou agregar a teoria do Platão de que um mundo não interfere no outro na teoria do Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: não há o que eu faça aqui na Terra, eu e o Gustavo, estamos aqui presentes, não há o que eu e o Gustavo façamos aqui na Terra que nos leve para o céu. Porque Deus, quando criou todos e criou a humanidade, Ele já projetou quem ia viver e quem não ia viver. Ele deu para nós o livre-arbítrio. Ele deu para nós o livre-arbítrio. Só que não há o que eu faça com o meu livre-arbítrio que me leve para o céu, que me leve para o inferno. Isso é um problema nosso. Deus deu o livre-arbítrio. Tá? Então, não é rezando que eu vou para o céu, não é praticando boas obras que eu vou para o céu, porque os dois mundos são separados. Agora, São Tomás de Aquino, o que diz que a verdade vem do mundo real, do mundo sensitivo, vai dizer o contrário. O que tu faz na terra te leva para o céu ou te leva para o inferno. Então, a teoria mais forte em São Tomás de Aquino é a teoria do livre-arbítrio. E a teoria mais forte em Santo Agostinho é a teoria da predestinação relativa. Então, vou repetir para vocês. Assim como Platão dividia o mundo real, o mundo dos homens, do mundo de Deus, o mundo perfeito, Santo Agostinho traz essa lógica teórica, né, filosófica do Platão para dentro da religião cristã, dizendo que não há o que os homens façam na cidade dos homens que vá levá-los à cidade de Deus. Perfeito? E aí nós vamos poder falar para vocês também a principal obra, que está destacada em vermelho. A principal obra de Santo Agostinho
é a cidade de Deus, onde ele vai descrever essa dicotomia, né, platônica, a cidade de Deus e a cidade dos homens, onde um não influencia no outro, são separados. Mas a verdade vem do mundo ideal, vem da cidade de Deus. Perfeito? A ideia basicamente é a seguinte, gente. Deus criou a minha alma. Então, a minha alma, ela é contingenciada por Deus. Ou seja, a minha alma, ela tem uma composição divina. Por que a minha alma tem composição divina? Porque a minha alma foi dada por Deus, foi feita por Deus. Então, se eu quiser buscar Deus, eu vou buscar Deus aonde? Na igreja, na rua? Não, dentro de mim mesmo. Agora, vamos comparar essa teoria do Santo Agostinho, né, do contingenciamento da alma, ou seja, de voltar-se para si mesmo e buscar a verdade divina dentro de nós mesmos. Né? Por quê? Porque a nossa alma é a projeção de Deus, é a criação de Deus. Então, a nossa alma é divina. Se eu quero buscar Deus, eu busco dentro da minha própria alma. Perfeito? Agora vamos relacionar isso com Platão. O que o Platão vai dizer? O Platão vai dizer o seguinte: a alma... Tá aberto ainda, Gu? Gustavo? Tá aberto aqui ainda? Não? Tá, beleza. Isso que eu queria. Então, o que o Platão vai dizer, né? O Platão vai dizer que a alma vem do mundo ideal e o corpo vem do mundo real. E aí, o que o Platão vai dizer? Quando a pessoa nasce, a alma encarna no corpo. Pá! Só que quando a alma encarna no corpo, ela esquece, ela perde a memória de quando ela vivia no mundo ideal. E o que eu tenho que fazer? Mito da caverna. Eu tenho que sair da caverna. Né? Eu tenho que fazer com que a minha alma relembre. Né? A gente vai chamar isso de teoria da reminiscência. Eu tenho que internamente, com a razão, fazer com que a minha alma relembre quando ela vivia lá no mundo ideal. A mesma coisa o Santo Agostinho de Hipona. Aonde que eu vou procurar Deus? Dentro de mim mesmo. Porque a minha alma é a criação divina. Então, olha como é perfeito essa relação de Platão com o cristianismo do nosso Santo Agostinho. Perfeito? Na realidade, Santo Agostinho, para mim, ele era um baita de um salafrário. Né? Por quê? Porque ele olhou a teoria do Platão e disse: caramba, está tudo pronto. É só eu mudar as palavras e os conceitos e eu transformo isso em religião. Exatamente isso. Lembrando vocês que o nosso querido Agostinho de Hipona, ele não era religioso. Ele era um bagaceira, um vagabundo, que aproveitava dos prazeres, foi casado, teve filhos. E depois de uma certa idade, depois que ele estava mais velhinho, é que ele acabou se convertendo ao cristianismo. Muito pela sua mãe, né? Muito pelas leituras que ele fazia da Bíblia e muitas das leituras que ele fazia em relação a um filósofo romano chamado Cícero, perfeito? Que foram os influenciadores da conversão de Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho de Hipona. Vamos ver o que nós temos aí, então, influência da teoria de Platão. Já expliquei para vocês que ela é perfeita, se encaixa de forma perfeita. E a necessidade do Estado, a política, estar submetida à igreja. Então, aqui nós temos um conceito da história, né? Ou seja, um conceito real, concreto da história, mas que o Santo Agostinho vai ter que justificar pela teoria da filosofia medieval. Tá? Durante a Idade Média, qual é o poder maior na hierarquia de poderes? É o poder da religião ou é o poder da política? Na Idade Média, o poder maior da hierarquia é o poder da religião. E o poder político está abaixo. Agora, submeter o Estado, submeter o poder político, não é fácil. Eu preciso ter um argumento forte, eu preciso ter um argumento, né, convincente, para poder então submeter a ordem política pela ordem religiosa e manter a igreja toda poderosa. É por isso que ele vai buscar que as ideias, que é a religião, está acima do sensível, né, do mundo real, que é político. Então as relações políticas são reais, né, e as relações religiosas são superiores. Perfeito? Então o que ele vai dizer? Nessa relação, vamos pensar o seguinte, ó. Rapidinho aqui, eu peço para o Gustavo mudar para mim. Vamos pensar o seguinte aqui, galera, bem rapidinho, bem rapidinho. O Rafinha tá animado hoje, sexta-feira feliz.
Até esqueci o que eu ia falar, Gustavo. Ai, diabo. Gente, vamos lá então. Deixa eu ler aqui. Beleza. Tá? Então vamos pensar o seguinte. A política e a religião, elas são separadas. Perfeito? A grande questão é a relação entre a razão versus a fé. Perfeito? Então, o que o Santo Agostinho vai dizer? Que a razão auxilia a fé e a fé auxilia a razão. Assim como o processo dialético do Platão, uma coisa ajuda a outra e outra coisa ajuda a outra. Beleza? Olha aquela frase que tem em negrito bem lá embaixo. Troca para mim, Gustavo, faz favor. O que eu quero dizer então com essa relação dialética? Isso, investe para mim, faz favor. O que eu quero dizer então com essa relação, né, dialética, né, desse diálogo que é feito entre fé e razão, tá? Creio para entender e entendo para crer. Creio para entender, ou seja, a fé ela serve à razão, assim como a razão serve à fé. Então, uma auxilia a outra como o processo dialético do Platão. Lembra do processo dialético do Platão? Eu tenho uma tese, o Gustavo tem uma antitese e a gente vai se degladiar numa discussão política. O Gustavo é liberal, eu sou keynesiano e a gente tem cada um tem uma ideia e a gente vai discutir. Dessa nossa discussão nasce uma síntese, que ela é a perfeição da discussão, perfeito? Esse processo de contraposição de ideias é a própria dialética. Aqui nós vamos pegar essa dialética platônica e vamos trazer para a relação entre razão e fé. A fé serve à razão e a razão serve à fé. Só que os dois são iguais, para Santo Agostinho os dois não são iguais. Vou botar no quadro aqui, Gustavo, não precisa mudar não, tá? A fé é maior e a razão é menor nessa relação. Porque a fé vem no mundo ideal e a razão vem no mundo sensitivo. Perfeito? Muito bom. A influência de Plotino, diga-se de passagem, é um chato de galocha, tá? É um filósofo cristão também, neoplatônico. Inclusive a influência dele sobre Santo Agostinho é muito grande, mas eu acho ele um chato de galocha. A verdade divina está dentro de cada um de nós, ou seja, a teoria da reminiscência, a teoria do relembrar, né, do Platão, sendo trazida para o centro da discussão teológica cristã. Tá? Deus está dentro da gente, porque nós somos criação do próprio Deus. Tá? Vamos agora um pouquinho para o Santo Tomás de Aquino. Acho que faltou um conceito aqui que eu não falei para vocês. É o conceito que está ali em azul, não sei que é azul, aquele azul calcinha. É a patrística. Então, quando eu misturo Platão com cristianismo, eu tenho a patrística. Por que a gente chama de patrística? Porque são os primeiros padres da Igreja Católica que precisam fazer a fundamentação teórica. Então, esses primeiros padres são chamados de os pais da teoria cristã, os pais da teoria da Igreja Católica. Por isso que nasce a patrística, perfeito? E quando eu submeto o cristianismo ao aristotelismo, ou seja, a teoria de Aristóteles, eu tenho a escolástica, perfeito? Então, Santo Agostinho é a patrística, Santo Tomás de Aquino é a escolástica, tá? Escolástica porque ele basicamente pega as ideias de Aristóteles, e ele vai misturar com o cristianismo. Assim como o Santo Agostinho fez a cristianização de Platão, o Santo Tomás de Aquino vai fazer a cristianização de Aristóteles. E aí a pergunta que não quer calar: como que as ideias de Aristóteles chegaram? Como que as ideias de Aristóteles chegaram? Como que as ideias de Aristóteles chegaram até a Europa medieval? A partir das cruzadas. O que eram as cruzadas? Os caras viviam na Europa Ocidental, foram convocados a lutar no Oriente. Quando eles vão lutar no Oriente, eles vão lutar contra quem? Contra os árabes. Começa através das cruzadas um contato cultural, uma troca cultural entre árabes e cristãos. Os árabes armazenavam os manuscritos de Aristóteles. Os árabes tinham universidades onde se estudava Aristóteles. Tá? Então os árabes tinham universidades onde se estudava Aristóteles. Quando os cruzados iam lutar contra os muçulmanos, eles entram em contato com a cultura árabe, com a cultura muçulmana.
e com o conhecimento aristotélico por eles armazenado. E é desta forma que Aristóteles, ou as ideias de Aristóteles, conseguem entrar na Europa Ocidental, através das trocas culturais promovidas pelas cruzadas. E aqui nós temos um destaque interessante, que é a Quarta Cruzada, a cruzada que nós chamamos de cruzada comercial. Quando aquelas cidades do norte da Itália, principalmente Veneza, começa a dividir com os árabes o comércio no Mediterrâneo. Então eu tenho um comerciante veneziano, cristão, que está trocando, né, ideias e trocando produtos com os árabes no mar Mediterrâneo, na bacia mediterrânica. Perfeito? Trocam produtos, trocam ideias. Onde passam os produtos, passam também as ideias. Então, através dessas trocas culturais, o conhecimento aristotélico ele acaba sendo introduzido na Europa Ocidental. Bonito isso, né? Eu cheguei a me emocionar aqui. Bom, a principal obra do Santo Agostinho, nós já vimos, é a Cidade de Deus. E a principal obra, né, do Santo Tomás de Aquino é a Suma Teológica. O que seriam isso? A Suma Teológica, se nós pegarmos toda a escrita do Santo Tomás de Aquino, tudo que ele escreveu em vida, e juntarmos, nós vamos formar a Suma Teológica. Perfeito? Então, é um conjunto de livros escritos por São Tomás de Aquino ao longo da sua vida, que juntos vão formar a Suma Teológica, tá? Exposta em forma de diálogo, tá? Não em forma de teoria, mas em forma de diálogo, para ser mais pedagógico o ensinamento. É nessa Suma Teológica onde ele vai trazer uma das questões mais importantes, que são as 5 vias para a explicação de Deus, né? As 5 formas de explicar Deus, certo? Aristóteles tinha uma coisa muito interessante, a lógica aristotélica. Interessante para quem gosta de matemática, quem de humanas como eu, não gosta da lógica aristotélica. Mas a lógica aristotélica é uma forma de tu conduzir o pensamento para a verdade absoluta. O Santo Tomás de Aquino vai usar uma lógica aristotélica para concentrar o pensamento na verdade divina. Claro, cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma vontade. O Aristóteles está buscando a verdade racional. O Santo Tomás de Aquino está procurando a verdade religiosa. Perfeito? O que o Aristóteles usa para chegar à verdade racional? A lógica aristotélica, né, proveniente da matemática, que é exata, como diz a própria disciplina lá. Agora, o que o Santo Tomás de Aquino vai fazer? Vai usar essa mesma lógica aristotélica para dizer qual é a verdade divina. E aí nós temos a mistura, Aristóteles, com São Tomás de Aquino, com o cristianismo. Perfeito? Então, as 5 vias de existência de Deus, utilização da lógica aristotélica para formar a teologia segura, ou seja, a verdade divina. Tá? O livre-arbítrio, aqui nós temos então a produção da obra, o que eu faço na terra, as minhas atitudes, né, as minhas reações, as minhas relações, né, o meu comportamento físico humano vai dizer se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Perfeito? Olha para mim, olha bem para mim e me responde uma coisa, meu querido. Será que essa Suma Teológica ela é realmente segura? Será que esta teologia certa, ela é realmente certa? É essa a pergunta que nós temos que nos fazer. Inclusive, aqui no final da Idade Média, os augustinianos estão mais isolados. E a grande maioria dos católicos são tomistas. Sabe por quê? Sabe por quê? Vou te explicar o porquê. Porque os católicos desta época eram um baita de um sem vergonha. Eles gostavam de vender a salvação. Então tu pagava uma grana para o padre e o padre te concedia a salvação. É como se eu estivesse vendendo aqui, Gustavo, terreno na Lua. Se eu puder, hoje tem gente vendendo terreno na Lua, terreno em Marte. Tem, hoje tem. Nesta época, a partir do século 12, 13, os padres vendiam a salvação, ou seja, um terreno no céu. Então, a prática terrena, isso é Aristóteles, né? A verdade é do mundo real e não do mundo ideal. A prática terrena, o comportamento terreno vai dizer se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. A prática aqui que é comprar salvação divina. Tá?
Aqui nós temos um detalhe teórico bem interessante. Eu não estou dizendo para vocês, sobre hipótese alguma, que a filosofia de São Tomás de Aquino, ela é a favor das indulgências, não é isso. O São Tomás de Aquino, na sua teoria, ele não vai, sobre hipótese alguma, justificar a venda de indulgência ou as simonias. Mas a teoria dele, do livre-arbítrio, das obras terrenas, do que eu faço na terra, me leva para o céu, me leva para o inferno, abre brecha para os padres venderem a salvação e lucrarem. Então, essa grande comercialização da fé, que a gente vai ver lá no final do século XV e XVI, a gente vai chamar de simonia. Aí vem um cara do Oriente, vem o Gustavo lá da Cruzada do Oriente, Gustavo? E ele traz um pedacinho de madeira. Tem um lápis aí, Gu? Tem um lápis aí, não? Então aí vamos fingir que é isso aqui, ó. O Gustavo veio lá do Oriente com um pedaço de madeira. E o Gustavo chega pro Rafael e disse, olha aqui, Rafael, o que eu tenho aqui. Olha aqui, Gustavo, o que eu tenho aqui. Eu tenho um pedaço da cruz de Cristo. O Rafa vai ficar apavorado. Digo, meu Deus, velho, tu tem certeza que isso é pedaço da cruz de Cristo? E o Gustavo vai dizer, eu tenho certeza. Eu comprei isso lá no Oriente, quando eu fui lutar nas cruzadas. E aí o Rafa disse, quanto é que tu quer vender isso aí, Gustavo? E o Gustavo vai olhar pro Rafa e dizer, 300 mil reais. E o Rafa disse, caralho, mano, mas vale 300 mil esse pedaço de madeira aí pequenininho. Porque é cruz de Cristo, mano. E o Gustavo, pegava o Rafa nessa bagaça aí, dava um miguezão e levava 300 mil do Rafa vendendo um pedacinho da cruz de Cristo. Gente, a quantidade de cruz de Cristo que que foi vendido na Europa, como simonia, como comercialização da fé, dava para construir umas 5 casas de madeira, de tanto pedaço da cruz de Cristo que vinha, certo? Então, essa atitude, essa coisa da Igreja Católica, de usar a fé das pessoas para lucrar, através das indulgências das simonias, ela é justificada pelos padres, não pela teoria de São Tomás de Aquino, como a teoria do livre-arbítrio. Então eles justificam, o livre-arbítrio. Olha o São Tomás de Aquino que ele está dizendo aí. É ação pelas obras. É o que tu faz na terra que vai te levar para o céu. Tu fez alguma coisa na terra, Rafael, tu comprou uma cruz de Cristo, então tu vai para o céu. Rafael, tu fez uma coisa na terra, tu foi lutar contra os cruzados em Jerusalém, então tu vai para o céu. Então tudo é justificado pelas ações terrenas. Por quê? Porque Aristóteles é do mundo terreno. Aristóteles é do mundo das coisas. Já Santo Agostinho é do mundo ideal do Platão. E isso é muito claro na teoria dos dois. Para terminarmos então, salvação pelas obras terrenas, o que abre brecha para as indulgências e as simonias, que vão ser utilizadas pelo nosso querido Martinho Lutero. O Martinho Lutero que iniciou a reforma protestante. Só vou encerrar aqui, Gu? Então, que iniciou a reforma protestante. O Martinho Lutero, que vai colar lá na Catedral de Wittenberg as 95 teses, onde ele critica a Igreja Católica, no ano de 1517, século XVI. Ele é augustiniano. Ele diz que o mundo do céu e o mundo da terra é separado. Não é o que tu faça na terra que te leve para os céus. Ou seja, é predestinação relativa, ele é agustiniano. Só que a maioria dos padres no século XVI eram tomistas e acreditavam que sim, pela obra, pela venda indulgência, a pessoa ia para o céu. Safadeza dos padres da época, que usavam a teoria usavam a teoria do Santo Tomás de Aquino para fazer comércio, com a fé das pessoas. Certo? Para terminarmos então, aqui então, no Santo Agostinho, nós temos a relação da fé e da razão como uma relação dialética, Claro que a fé como maior e a razão como menor, mas no Santo Tomás de Aquino é a razão servindo a fé. Ou seja, ela é um vetor mais só de ida. O que eu uso? A fé corrige melhor a razão, mas a razão melhora a fé. E aqui nós vamos usar o princípio de equilíbrio. Não há um maior ou um menor, mas o que há é um equilíbrio. O famoso equilíbrio aristotélico. Qual que é a relação do equilíbrio aristotélico? A razão e a paixão. A paixão é um tarado por um chocolate. É um tarado por uma macarronada. Agora a razão vai dizer o quê? Rafa, tu tá com a borda de catupiry, não come chocolate, Rafa. Então, no Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, eu não posso nem ser tarado por chocolate e nem não comer chocolate. Mas eu tenho que manter um equilíbrio entre a paixão
né, humana, as vontades e a razão que suprime, que acaba ou que, né, impede o desenvolvimento dessas paixões. Então o Aristóteles vai dizendo, gente, não tem como se livrar das paixões, a gente vai ter vontade de comer chocolate toda hora. Agora, eu preciso ter um equilíbrio, eu não preciso nem muita paixão, senão eu viro escravo das vontades, então eu não posso ter muito razão, porque eu sou ser humano, eu não consigo ser 100% razão. Então equilíbrio. A mesma coisa, a teoria do equilíbrio aristotélico é trazido para a escolástica medieval, ou seja, um equilíbrio entre fé e razão, uma auxiliando a outra. Tá? Aqui nós temos uma grande semelhança com Santo Agostinho de Hipona. Gostaria de dizer para vocês que foi um prazer imensurável, indescritível trabalhar com vocês esta tarde. E fico aí então, beijo no coração, hasta luego. Valeu!